Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki, e hoje recebemos aqui a Head de Ramos Elementares da Seguros Unimed, Patrícia Barros. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Patrícia. Obrigada, Rafael. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu confesso pra vocês que eu tô um pouco nervosa. Imagina. Que é a minha primeira experiência. Mas eu tô curtindo muito estar aqui com vocês hoje. Legal, o prazer é nosso. Houveram muitas indicações aí e a gente tá muito curioso pra explorar mais esse assunto aí. É isso aí. Show de bola. E vamos aos nossos patrocinadores? Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu, OpenTech! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada... É missão cumprida? Boa, Japinha! Valeu, Veleda! Show de bola. Aqui, deixando aqui mais uma indicação do livro, Plano de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, da editora Roncarate. Tá aqui mais uma indicação aí, pessoal. Quem estiver interessado, entra lá no site da editora Roncarate e faça seu pedido lá. É isso aí, galera. E antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso aqui, queria deixar os recados aqui de não deixar de se inscrever no nosso canal, no YouTube, do Insurecast, deixar aquele like, curtir nossos vídeos, compartilhar, colocar no sininho para receber as notificações e, divide com os amiguinhos aí, galera. É isso aí. E, pessoal, querendo patrocinar, fale com a gente, entre em contato nas nossas redes sociais ou mande e-mail para patrocínio@insurecast.com.br. Além disso, não quer patrocinar, mas quer ajudar, quer apoiar o canal a seguir em frente aí, temos a opção, se você tá vendo agora na estreia do Superchat, a gente não vai conseguir ler porque é gravado, mas vai ser de bastante grado aí pra gente, né, Japinha? É isso aí. Além disso, se você estiver assistindo depois, tem a opção aí do Valeu Demais, considere ajudar a gente aí com valores a partir de R$2, se eu não me engano. É isso aí, galera. Continua apoiando o canal aí, obrigado de coração, tamo junto. Patrícia, obrigado novamente pelo convite. A gente gostaria de saber aí, a galera que nos assiste aí, quem que é a Patrícia? Conte mais um pouco de sua trajetória nesse ramo de seguros. Eu vou contar um pouco para vocês. A gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Eu sou médica de formação, tá? Eu trabalho com seguros. A minha primeira experiência com seguros foi na Seguros Unimed. Eu vou completar o ano que vem 12 anos de Seguros Unimed. Antes eu trabalhava, mas aí era mais na área de saúde. Eu trabalhava com... É só puxar um pouquinho. Claro. Melhorou? Ah, boa. Eu trabalhava com... Eu trabalhei no consultório, eu sou endocrinologista, eu trabalhei no consultório durante uns 15 anos, atendendo pacientes. E depois eu fui para a área de gestão. Então, eu trabalhei em algumas outras empresas de saúde, na área de saúde, até que eu fui para Seguros Unimed. E desde 2014 eu fui para a área de RE. A gente estava estruturando a nossa operação no MedMall. Tá? E aí eles me convidaram para a gente desenhar o produto, iniciar o produto. E a gente começou essa operação do zero em 2013. A gente começou essa nossa operação. A primeira apólice foi vendida em maio de 2014. Caramba, mas eu nem sabia que a Unimed tinha esse braço de seguros. Pois é. A Unimed ela é top of mind em saúde. São 340 cooperativas no Brasil, tá? São mais de 110 mil médicos cooperados. Mas as pessoas não sabem e desconhecem que tem uma seguradora. O braço segurador ele nasceu há 32 anos. Inicialmente para prover os médicos das cooperativas Unimed do seguro de previdência privada. Na sequência veio o Vida, seguro de vida, tá? A gente também opera como seguradora de saúde. Nós temos uma operadora odontológica também. E o BB, que é a nossa empresa de ramos elementares, que ela nasceu, como eu falei para vocês, em 2013.
E hoje a gente opera com o E&O, com o MedMol, com o D&O, com o residencial e com o empresarial. Então, a gente tem uma linha, a gente tem uma solução completa, tá? A Seguros Unimed é uma seguradora de nicho. O que significa ser uma seguradora de nicho? A gente é especializado no mercado de saúde, nas cooperativas médicas, nas cooperativas de crédito, tá? Mas a gente opera em todo o mercado segurador. Quem quiser adquirir um produto de vocês de fora, consegue, então? Consegue, tá? A gente opera também, a gente tem uma plataforma digital. A gente opera, a maior, eu vou te dizer que assim, 55, 57%, quer dizer, em RE, 100% das minhas vendas são feitas através do canal corretor, né? Só que, e o que a gente separa? O que é canal corretor mesmo? O que é vendido através do corretor, mas para as Unimeds ou com as Unimedes, e o que é vendido nas cooperativas de crédito. Então, a gente sempre olha por esses 3 prismas, sabe? E hoje, dentro de ramos elementares, 60% das nossas vendas são exclusivas do canal corretor. Então, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, sim, quem não precisa ser da Unimed ou do sistema para contratar. A gente tem várias empresas que têm o nosso D&O e que não são do mercado de saúde. A gente vende empresarial para várias atividades. A gente tem muitas atividades dentro do nosso empresarial. Legal. E até foi engraçado, né? Como surgiu, assim, a temática aqui para hoje. Eu tava com amigos, e aí até um abraço pra Aline lá. Ela falou, pô, um tema bacana de você falar é de MedMol e tal. Fala com o pessoal da Unimed lá, que eles têm bastante isso e tal. Primeiro que eu não sabia o que era MedMol. Já começou, o que é isso, né? E, pô, Unimed e tal, não sei o quê. Aí bati um papo com o Alex, né? Mandei uma mensagem pro Alex, sempre agradecendo. O Alex sempre muito generoso com a gente aqui. Inclusive gravamos com ele aí. Você assista o vídeo dele aí, vai passar em algum lugar aqui no vídeo, o link aí. É isso aí. Falamos sobre seguro saúde com ele lá, né? Foi muito top mesmo o bate-papo. Agradeço a ele agora também aqui de nos colocar em contato contigo. E, enfim, o que é o MedMol? O que é isso? Pra que serve, enfim? O MedMol... Antes eu quero mandar um beijo pro Alex também. O Alex é um grande parceiro que eu tenho lá. O Alex é nosso superintendente de sinistro. Então, o Alex é um grande parceiro. Mas o que é o MedMol, né? O MedMol é um seguro de responsabilidade civil. Eu brinco que eu, às vezes, conto o que é seguro para baixinhos, né? Porque o MedMol, ele é um seguro de responsabilidade civil. E um seguro de responsabilidade civil profissional para a área de saúde. Tá? Então, hoje na Seguros Unimed a gente opera com todos os profissionais de saúde, não exclusivamente médicos. A gente tem uma carteira de dentistas bem grande também. A gente trabalha com fisioterapeuta, farmacêutico, fono, físio, veterinário, tá? Então, a gente opera com essa gama. E o que é o seguro de responsabilidade civil profissional? Então, se o profissional de saúde ele é acusado de ter cometido um dano contra o seu paciente, e esse paciente entra com um processo contra ele, esse seguro vai dar cobertura não, em várias esferas, e principalmente com relação ao custo de defesa, e se ele for condenado judicialmente, o seguro vai cobrir a indenização, tá? Então, a gente fala lá na Unimed que enquanto o profissional de saúde está cuidando dos pacientes dele, a gente está cuidando dele, porque ele fica tranquilo exercendo a profissão se ele for acusado de ter cometido alguma falha. Tá? E enfermeiros também entram nessa? Enfermeiro também entra, a gente também tem cobertura para enfermeiro. E que tipo de erro que pode acontecer, assim, que normalmente... Quais são os sinistros comuns aí que a galera acusa, digamos assim, os médicos? A gente tem um grande diferencial, Rafael, que a gente dá cobertura para dano estético, quando tem acusação de dano estético. Mas a gente tem... Tipo, não ficou do jeito que queria. A gente tem... Aí tem um limiar tênue, tá, Rodrigo? Tá. Qual que é o limiar tênue? Existe uma coisa... E aí vocês me chamam a atenção se eu falar muito o termo jurídico, tá? Não, existe uma coisa dentro dessa área que é a obrigação de resultado ou obrigação de meio. O que é isso? O profissional de saúde, obrigação de meio é quando o profissional de saúde, ele vai exercer todo o conhecimento dele para dar o melhor tratamento e o melhor atendimento possível para o seu paciente. Obrigação de resultado é quando você faz alguma coisa tendo a obrigação daquele resultado. O que é isso? Só tem 2 especialidades hoje que elas têm obrigação de resultado. A maioria das especialidades médicas, elas têm obrigação de meio. Então, o médico vai dar o melhor atendimento possível
E quando é uma obrigação de meio, o paciente tem que provar que o médico falhou. E vocês me desculpem se eu falar muito de médico, é um vício, porque eu sou médica. Claro. Mas assim, a gente tá falando de dentista, a gente tá falando de enfermeiro, a gente tá falando de qualquer profissional de saúde, Sim. tá? E aí, voltando na obrigação de meio de resultado. O anestesiologista, quando ele vai fazer uma anestesia, ele tem uma obrigação de resultado, que é anestesiar o paciente. Sim. Não deixar ele sentir dor. Não deixar ele acordar no meio da cirurgia. Isso é uma obrigação de resultado. O cirurgião plástico é outro também que tem uma obrigação de resultado. Tá? Mas o cirurgião plástico, ele não... O que significa isso? Se ele for acusado, ele vai ter que provar que ele não cometeu uma falha. Entendi. Tá? Normalmente, o paciente tem que provar que o médico cometeu a falha para as outras especialidades. Quando é uma obrigação de resultado, a gente chama de inversão do ânus da prova. O médico tem que provar que ele não errou. Tá? Nos casos onde tem uma obrigação de resultado. Tá? O cirurgião plástico, ele nunca pode prometer um resultado para o paciente. Por quê? Se o paciente fala lá e ele fala que ele vai deixar o nariz do paciente igual a de não sei quem. Cada pessoa é única, né? Então, não tem como você garantir que você vai ter aquele resultado. Isso é difícil você garantir. Não tem como. Então, esse é um limiar bem tênue. E eu acho que aí é o que a Aline, né? O nosso grande diferencial. A nossa empresa... O desenho do nosso produto foi feito por médicos para profissionais de saúde. Tá? E ele é todo analisado também, a gente tem médicos lá analisando, então a gente tem todo esse olhar. E aí você me perguntou, é que se eu começar a te falar o que tem de falha, de sinistro, você nunca mais vão querer ir no médico ou no dentista. Mas, por exemplo, quer ver um exemplo? O dentista hoje, eles têm feito muita harmonização orofacial, né? Que é... Eles fazem harmonização facial, então eles aplicam botox, eles aplicam uma série... Sim. Verdade, o dentista? Verdade. O Conselho Regional de... Não vem falar isso, você fez isso recentemente. Eu ia até comentar isso que ele tinha feito, não fez não, Rafa? Então, e o que acontece? Se comete, pode causar uma paralisia, por exemplo, em metade do rosto, tá? Então, aí é acionado o seguro. Tá. Isso é coberto. A gente tem cobertura estética. Não são todas as seguradoras do mercado que dão cobertura para dano estético, tá? A Seguros Unimed, ela tem cobertura para dano estético. Quer ver um outro exemplo que é um diferencial nosso? Oftalmologista e otorrinolaringologista, que é o otorrino, eles podem praticar cirurgias relacionadas à área de atuação dele. Então, por exemplo, um otorrino pode fazer uma cirurgia de nariz, uma plástica de nariz. É ok e está dentro da especialidade dele. Se ele for acusado de ter cometido um dano estético, ele vai ter cobertura no seguro da Seguros Unimed. E como que é definido o limite, assim, o valor, assim? Tipo assim, quanto que vale um nariz, um olho? Isso daí é uma coisa... Quanto que não tem um valor, né? Existe a importância segurada, como qualquer outro seguro, tá? Hoje, a jurisprudência, quando o médico é condenado, quando o profissional de saúde é condenado, as condenações elas estão girando em torno de 150 até 300 mil reais. Tá? No pior cenário, são 300 mil reais. Nunca ela passa muito além disso, tá? Então, mas aí você vai falar, é um nariz, é uma boca, é um olho, é uma gaze que foi deixada dentro de um... Por exemplo, teve uma condenação recente de uma médica no valor de 40 mil reais. Porque ela deixou uma gaze dentro do... E não é difícil... Lá na empresa é engraçado, porque no começo da operação, quando a operação era muito pequena, eu lia todos os sinistros. Hoje em dia isso é impossível, né? Porque a gente tem uma carteira bem grande. A gente já tem mais de 45 mil profissionais de saúde segurados conosco. Então é uma carteira grande, não é uma carteira pequena. E no começo eu lia todos. E aí eu falava, gente, isso é normal acontecer. Porque imagina que o médico, o cirurgião está fazendo uma cirurgia, existem protocolos dentro das cirurgias, tá? Que a gente chama de cirurgia segura. Então são contadas todas as gases antes da cirurgia e depois. Quantas gases foram. Só que durante a cirurgia, imagina que a gase que você coloca, por exemplo, no abdômen, ela enche de sangue. E você perde, você não consegue enxergar olho nu. E não é uma coisa, o médico errou. Não, ele não fez nenhuma imprudência, nenhuma imperícia, nenhuma negligência para aquilo lá ficar dentro dele. Mas falhas ocorrem, né? Não é uma ciência exata.
E aí pode acontecer de ficar uma gase, às vezes alguém não conta direito no final, ou não conta antes, ou perdeu a conta, ou é mais raro isso. Perder a conta é difícil, tá? Porque hoje em dia tem duplo cheque. Mas a gente tem que pensar que a realidade nos hospitais no Brasil, elas são muito diferentes. O Brasil é um país continental, né? Você falou que você trabalha com seguro marítimo. Tem realidades diferentes no Brasil. Perfeito. Né? Tem realidades super diferentes no Brasil. A mesma coisa no que diz respeito à saúde. Então, a qualidade da saúde, ela é muito diferente no Brasil, né? Tem médico, por exemplo, que ele atua em várias especialidades, porque ele precisa atuar em várias especialidades, porque às vezes tem cidade que não tem nenhum médico além dele. Para cada... Exatamente. Aqui em São Paulo a gente consegue até... Vários especialistas. Tem. Aqui em São Paulo as pessoas às vezes ficam chocadas, mas tem tipo ortopedista que cuida só de mão. É verdade, só do joelho. Do joelho, que cuida só de ombro. Porque as pessoas foram se especializando cada vez mais. Né? Mas a gente precisa ter esse olhar do todo. E dentro dessa esfera médica, quem pode contratar também? Existe uma exclusão, por exemplo, médico só de consultório também poderia contratar? Sim, a gente atende todas as especialidades que são reconhecidas no quesito médico. A gente dá cobertura para todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Não é só para cirurgião, não por é exemplo. só para cirurgião, não é só para ortopedista. A primeira coisa que vem é cirurgião, né? Não é só ortopedista, não é só cirurgião, não é só ginecologista. Hoje no Brasil, as especialidades mais processadas são ginecologistas. As pessoas acham que é cirurgião plástico, né? Mas não é. São os ginecologistas. Pensa o seguinte. Imagina que você esperou 9 meses pro teu bebê nascer. E por uma fatalidade, por alguma razão, o bebê morre durante o parto. Eu falo que tem 2 coisas que interferem aí, tá? A relação médico-paciente, que ela é muito diferente. Então, hoje em dia, a quantidade de pacientes que se atende, a forma como a gente atende é muito diferente da forma como atendia antes. E a gente sempre fala lá que empatia faz toda a diferença. Claro. Né? Então, você se colocar no lugar do paciente. E às vezes uma palavra maldita, uma palavra não bem colocada, ou uma relação que não está tão fortalecida, e uma dor de uma família que perdeu um filho, ele vai processar. E normalmente ele quer achar um culpado para aquilo que aconteceu. E é o médico, eles põem o médico como culpado. E do lado, do ponto de vista da seguradora, no caso desse ou qualquer outro tipo de sinistro, você chega a fazer uma avaliação até para auxiliar numa eventual defesa, alguma coisa do tipo? A gente tem uma assessoria tanto de médico quanto jurídica também. Isso é um outro diferencial nosso, a gente não obriga a contratação por advogados nossos e a gente não indica. O médico tem, o profissional de saúde, ele tem livre escolha para escolher o profissional que ele quer que defenda ele. Mas a gente sim tem um time, tanto de advogados quanto de médicos, que dão esse suporte. Voltando ao início da nossa operação, alguns médicos me ligavam para falar, olha, eu não sei o que eu faço, aconteceu isso, eu sou médico há 40 anos, nunca fui processado e recebi esse processo, né? Então a gente tem essa coisa mais humanizada, a gente tem essa coisa de estar mais perto dos nossos segurados, sabe? Imprevistos sempre acontecem, né? Então é sempre bom. E na parte de sinistros, falando um pouco exatamente, assim, quem são os profissionais que regulam isso? São advogados ou médicos? Ou olham o que aconteceu? Porque tem que ser um cara muito de vivência, né? Na área de sinistro, a gente tem médicos olhando os sinistros, tá? Sinistros mais com todos... A maioria dos sinistros, eles passam por médicos, tá? O sinistro precisa ser muito simples, ou quando o sinistro não tem cobertura securitária aí, ele nem passa pelo médico. Mas todos os nossos sinistros são avaliados por médicos. Os sinistros de dentistas são avaliados por dentistas, tá? E a gente tem também advogados que olham os sinistros. Então, por exemplo, a gente trabalha com acordo extrajudicial. Então, o médico, ele tem consciência que ele cometeu a falha e ele quer fazer um acordo com aquele paciente. A gente coloca o nosso time de advogados para conversar com o advogado do segurado, para a gente fazer esse acordo extrajudicial, sim. Tá? Então, a gente tem advogado, médico, que faz essa regulação. E a gente tem os analistas de sinistro também, que eles são bons pra caramba. Gente boa pra caramba. Boa. E subscritores? Existem subscritores? Sim. Ou são sistemas? Como... Não, a gente tem... O time lá é grande e é um time que tá... Eu falo que todo mundo... Qual que é o segredo do nosso sucesso? Todo mundo trata
essa área como negócio deles. Então, tá todo mundo preocupado com o resultado, desde a área comercial, tá? Então, desde da venda, a gente é preocupado com que tipo de venda a gente vai trazer para dentro da companhia. Até o time de subscrição também, eles querem muito que a gente sempre quis, desde o começo, que o nosso negócio desse certo. A companhia, ela demorou uns 10 anos para entrar nesse negócio. Porque, talvez vocês não saibam, mas assim... Quando eu era médica, que eu brinco que eu sou ex-médica, né? Mas assim, lá atrás, o próprio conselho, ele falava, se nós tivermos um seguro que protege contra falhas que os médicos ou que os profissionais de saúde cometam, a gente pode ser mais processado. Então não é legal, eles não estimulavam a compra desse seguro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o inverso, porque a judicialização veio contra os profissionais de saúde, independente de existir ou não seguro. E nós, da Seguros Unimed, por ser uma empresa com DNA médico, a gente foi analisando se valia a pena realmente a gente entrar nesse mercado. Então, a gente demorou uns 10 anos para entrar nesse mercado, só que quando a gente entrou, a gente falou, a gente quer entrar diferente. E a gente entrou diferente. Os subscritores, eles fazem uma análise super detalhada. A própria subscrição, às vezes, passa pelo olhar de um médico. Tá? Legal. Então, é uma coisa bem específica mesmo. É uma operação... Diga. Não, pode. É uma operação que passa por muitos olhares, sabe? A gente tem as coisas que são mais simples e que a gente consegue fazer através de uma plataforma digital? Sim. Inclusive, a gente consegue disponibilizar a plataforma digital para os nossos corretores, tá? Eles conseguem... O nosso portal do corretor, ele consegue fazer a venda pelo portal do corretor. Aí ele já transmite a proposta e já emite na mesma hora. A gente teve uma proposta, a gente fez um teste que a gente conseguiu emitir em 30 segundos. Nossa! Foi impressionante aquilo. A gente mesmo. A gente monitorou e fez a emissão muito rápido, porque aí foi tudo online, tá? Foi tudo online. Sim. Mas aí tem as regras de negócio dentro do próprio sistema. Mas ela passa por muito... Quando é mais complexo, sem dúvida, passa por muitos olhares. E dentro de um hospital, assim, não sei... Quem que geralmente contrata? É o profissional CPF que contrata um seguro para ele? Ou, de repente, o hospital contrata para todos os seus funcionários ali? Legal tua pergunta. A gente tem os dois modelos, tá? A gente tem a contratação pela pessoa física e a gente tem o seguro para a instituição, para o hospital, onde estão cobertas as falhas de todos os profissionais de saúde. Só que aí, quando o hospital contrata, quando a pessoa jurídica contrata, é quando o processo vai vir contra ela, por uma falha que algum profissional que esteja ligado a ela tenha cometido. Esse profissional não está coberto se ele não tiver o seguro individual, mas a instituição está. Ah, entendi. Claro, se ele me processar, se for um erro meu médico, digamos assim, ainda que eu não seja médico, e eu for condenado, o seguro do hospital não vai cobrir. Agora, se for condenado o hospital, por exemplo, a instituição... Isso. É que normalmente, nesses processos, o juiz, quando ele coloca a sentença, ele divide. O médico vai pagar uma parte, o hospital paga a outra. Algumas vezes o hospital acaba arcando com o todo, e aí, como o médico faz parte do corpo clínico dele, ele acaba pagando tudo. Aí vai de acordo com as... É porque tem aqueles modelos que às vezes o médico ele não é profissional daquele hospital, mas usa... Aí não sei se ele aluga. Vou ensinar tudo de medicina pra vocês. Existe isso. Existe. Várias vezes. Não quero fazer no hospital, faz no Einstein. O cara vai até lá. Isso. É porque os hospitais, eles têm 2 modelos de trabalho, que é o que a gente chama de corpo clínico fechado. Vocês vão sair daqui sabendo de medicina, tá? Boa. Corpo clínico fechado são os médicos que são contratados dos hospitais. Eles têm contrato com o hospital. E corpo clínico aberto. O médico, ele tem um cadastro com aquele hospital. Óbvio que ele passa por ele passa por um crivo do hospital, tá? Ah, não pode ser qualquer um, então, que vai operar. Não é que você tá passando na rua, ele fala, você é médico, entra aqui, vem operar. Eu te alugo aqui, pode ajudar. Não. Eles têm uma seleção e aí os médicos... É o corpo clínico aberto que a gente chama, tá? O médico pode usar as instalações do hospital, mas ele não é um funcionário daquele hospital. Entendi. Tá. Bacana. E deixa eu te perguntar, na parte de enfermeiros... O que seria, assim, um sinistro que normalmente... Eu tenho bastante amigos enfermeiros e eu não sei se eles... Se eu fosse vender um seguro para um enfermeiro, o que eu teria que... Troca de medicação.
Troca de medicação é uma falha da enfermagem. Dosagem também. Dosagem. Você colocar dieta, que era para ir para a sonda nasogástrica, na veia do paciente. Puta, cara. As coisas podem... Vocês estão ficando chocados. Essas coisas acontecem. Acontecem. Eu já vi. Essas coisas acontecem. Tive experiências, não comigo, mas... E não é porque é um mau profissional. Já vivi não em é porque é um mau profissional. É porque trabalha sob pressão. Hoje em dia, tanto enfermagem quanto médico. Imagina durante a pandemia, no auge da pandemia de Covid, essas pessoas sob pressão, essas pessoas com a família, preocupadas com a família delas. Então, a chance de cometer alguma falha aumenta muito. E a gente nunca pode esquecer, são seres humanos, né? E linkando a questão da pandemia, você acha que contribuiu muito com o aumento de vendas de seguro por causa da pandemia? Ela tem uma... Assim... A gente teve 2 momentos, tá, Rodrigo? Na pandemia, eu não sei se vocês vão lembrar, mais ou menos no começo, lá em 2020. Vamos voltar em 2020, que foi o auge da pandemia, quando a gente ficou trancado dentro de casa. Eles suspenderam as cirurgias. Eu lembro. Então, pensa que os médicos, cirurgiões, eles não tinham renda. Eles pararam de ter renda. Né? Então, e ao mesmo tempo, a gente teve um outro movimento que foram médicos recém-formados ou ainda não formados que foram para a linha de frente. Então, esses médicos não tinham treinamento suficiente, não tinham experiência suficiente para ir para uma linha de frente, tá? Um movimento que a gente percebe é que os médicos mais jovens, eles têm mais a cultura da contratação do seguro. Do que esses médicos mais antigos, Eles têm mais a cultura de contratar o seguro porque eles sabem do risco que eles têm, tá? Os médicos mais antigos, eles acreditavam muito, não, eu não vou falhar, não vai acontecer comigo. Só que o acesso à informação também faz com que os pacientes questionem mais. Perfeito. Né? Com que qualquer paciente questione mais. E a gente vê um movimento também, infelizmente, de uma indústria de judicialização. Observou-se que aí também é um nicho de mercado para se processar, né? Então, tem um lado bacana, que é o cara ter uma proteção. E a gente fala, ninguém precisa divulgar que você tem um seguro desse, né? Mas é importante você ter para você se proteger. Porque nada mais é do que a proteção do seu patrimônio. Claro. Você está protegendo o seu patrimônio. Porque você vai abrir mão do seu patrimônio. Se tiver que pagar custo de advogado, e se porventura você for condenado, você vai pagar a indenização. E na subscrição vocês analisam isso? Assim, Rodrigo tá vindo aqui pedir um seguro, pô, mas ele já tem uns 552 processos aqui. O histórico do cara. Sim. A Unimed, ela tem logo na nossa operação, alguns corretores estranharam no começo da nossa operação, porque a gente exigia exatamente isso. A gente fazia um levantamento do histórico desses médicos, né? A gente olhava se ele tinha processo anterior, até para analisar o risco. Claro. Exato, né? Faz parte do nosso... Até para analisar o risco, faz parte do nosso negócio, né? E aí os corretores falam, mas nenhuma outra pede isso. Sim, mas nenhuma outra tem o DNA que a gente tem. E a gente começou a pedir e aí ficou mais natural para eles isso, tá? Imagina um hospital. Um hospital que está contratando o nosso seguro. A gente quer sim. No começo eles reclamavam muito, porque a gente pedia todos os processos do hospital. Mas a gente insistiu nisso. Porque isso melhora a qualidade do serviço que a gente vende e que a gente entrega. E garante ao nosso cliente que ele está contratando um seguro que ele está bem precificado e que ele está correto para ele, que vai atender as necessidades dele, porque não adianta nada ele contratar o meu seguro e depois eu falar, não, mas isso não tem cobertura, mas você não me avisou que você tinha isso, você não me avisou que tinha aquilo. Então a gente tem esse olhar sim, a gente analisa, por isso que tem médico que atua na subscrição também, porque ele olha, tá? A gente tem até um caso emblemático de um médico que no início da operação ele veio, um corretor grande procurou a gente, trouxe e passou a carteira dele veio pra gente, né? E dentro dessa carteira tinha um médico que ele já tinha, acho que 7 ou 8 processos. Só que como veio a carteira inteira, esse médico entrou. O cara era sinistreiro. Pois é. Ele entrou, né, nessa carteira inteira. E quando ele foi renovar, a gente falou, não, a gente não quer. A gente não vai renovar com esse seu... Porque a gente pode falar não. Claro. Né? A gente não vai renovar.
E aí, o corretor, eu falei, cara, não, a gente não vai renovar. A gente prefere perder o negócio do que ter alguém que a gente não vai atender de forma adequada. Você vê como o seguro também ajuda na questão social de saber filtrar, né? O profissional, o que é bom, o que é ruim, né? Exatamente. Isso é muito legal do nosso ramo de seguros, né? É verdade. A gente consegue saber, consegue ter esse olhar, né? E aí, acho que ano retrasado, ele foi preso. Nossa! Né? Aí a gente brincou, falou assim, nossa, olha quem é. E ele é famoso lá. Quem tava no início da operação sabe quem é de cor, assim, sabe o nome dele. Então, é para mostrar que a gente faz uma subscrição séria. Nossa área de subscrição é uma área de gente muito comprometida, muito parceira. Sou muito fã da nossa área de subscrição. E aí, como eu falei, eu cuido hoje da área de estratégia. Eu sou head do negócio dentro da companhia, mas eu tenho um olhar maior para a área de estratégia comercial, relacionamento e pós-venda e produtos. Mas eu sou muito fã da nossa área. E eles brincam, eles falam, cara, eu nunca vi uma área comercial gostar tanto da área de subscrição. Sim, a gente gosta muito da área de subscrição. A gente que começa a tratar assim desde o início, igual você fez, montou tudo, virou seu bebezinho, assim, é uma paixão que não dá para explicar, né? E deixa eu te perguntar... nessa questão também de filtrar e tal, o risco, o hospital também, vocês fazem um levantamento estatístico, assim, sobre, por exemplo, assim, existe o ranking de sinistralidade, é ruim, o prêmio, sinistro, como é que tá nesse ramo de E&O médico, assim, a sinistralidade de mercado? O Medimol, você consegue separar ele dentro do SUSEP ou não? Tanto que assim, hoje nós somos a 3ª maior seguradora em responsabilidade civil profissional do Brasil. Tá. Só que as 2 primeiras, elas não operam exclusivamente com o Medimol, tá? E a gente opera exclusivamente com o Medimol. Mas a gente não consegue fazer essa separação. Porque o ramo é um só, é responsabilidade civil profissional dentro da SUSEP. Então eu não consigo separar, eu precisaria saber detalhes da carteira das outras seguradoras pra gente saber. A nossa fica fácil porque a gente é exclusiva Medimol, mas as outras não, elas operam com contador, com advogado, engenheiro, arquiteto, então fica tudo junto, não dá pra saber como é a composição da carteira. Com relação à sinistralidade dentro da companhia, a gente consegue ver sim. A gente consegue, inclusive, renovar, por exemplo, clientes que têm um número alto de processos, mas que a gente sabe como é o comportamento dele e aí a nossa área de subscrição vai adequando de acordo com as demandas dele. A gente tem clientes que estão conosco desde o início da operação. Que legal. Clientes conosco desde o início. E essa questão que a gente falou até um pouco atrás de, o preso, isso é um risco coberto ou não? Se alguém for preso? Não, porque o seguro de... Você vai tirar o cara da canela. Você devia ser preso, mas o seguro tira você. De repente, sei lá, tipo assim, não sei, tava imaginando sei lá, o cara perde o emprego e aí tem uma renda... que aí vai... prestamista, sei lá. É que aí o seguro de responsabilidade civil, ele vai cobrir quando tem culpa. Dolo não, né? Então, ele cobre o ato profissional... Desde que haja culpa. Se houver dolo, não. Entendi. Não, beleza. E além dolo, dessa parte de dolo, assim, o que seria um risco excluído, assim, um sinistro declinável? Tem um sinistro declinável. Um sinistro que aconteceu antes da contratação da apólice. Anterior o fato gerador, que a gente chama, foi anterior ao início da apólice. Da vigência. Anterior ao início da vigência. Foi aqui, o processo foi daqui. E isso acontece, por exemplo, ele fez a cirurgia em 2018, só que os processos antes, agora é menos tempo, tá? Mas eles demoravam uns 18 meses para o paciente dar entrada no processo, tá? Então, o médico não tinha ciência de que ele ia ser processado, contrata a apólice em 2020, faz de conta, tá? Só que aconteceu em 2018. E aí ele não tem cobertura. Ele tem uma apólice comigo, mas ele não tem cobertura porque foi anterior ao início da vigência. E isso aí não vai ter cobertura. E acontece? Esse é mais comum. Processar depois de uns anos? Acontece. Assim? Pelo Código de Defesa do Consumidor, o paciente pode ter até 5 anos para processar, mas às vezes ele pode descobrir muitos anos depois. Entendi. Entendeu? Então isso é uma coisa que demora para prescrever. Ele pode demorar muitos anos para descobrir que ele
sofreu alguma coisa. Exatamente. Tem um negócio ali que é a partir de quando você toma a ciência do dano. Isso, assim. Desde que você toma a ciência do dano, você tem até 5 anos para processar. E o Código Civil dá 3 anos. Tá. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu tive que estudar muita coisa de Código Civil. Uma vez eu tava dando... Essa é engraçada. Uma vez eu tava dando uma palestra. E na Unimed, as pessoas... Todo mundo que é médico, eles chamam de doutor e doutora. Uhum. É um hábito. É um hábito, não é nem praxe. Ou quando você não sabe o nome da pessoa, chama de doutor, que vai funciona, dar certo. Né? Super funciona. E aí... As pessoas lá, alguns me chamam de doutora, é que eu tô tentando quebrar isso e falando, não, meu nome é Patrícia, né? E eu dei uma palestra, tava num evento, dei uma palestra e eu não sabia, eram todos advogados. E como todo mundo me chamava de doutora, eles achavam que eu também era advogada, porque eu falo muito termo jurídico, porque eu fui estudar muita coisa do direito, porque o seguro de Medmol e do INO, ele é muito ligado com a parte jurídica. Então foi muito engraçado, porque eles falaram, doutora advogada? Eu falei, não sou advogada, eu sou médica. Metida advogada, mas médica. Boa. Eu ia perguntar, Patrícia, por exemplo, assim, se eu sei que é responsabilidade civil, mas não sei se no grau de conhecimento existe produtos também relacionados a isso. Por exemplo, se um cirurgião médico lá, que é um cara bom pra caramba e tem a mão perfeita, quebra a mão. Existe alguma coisa, algum produto pra esse médico? Tem o seguro de incapacidade temporária, né? Que é o Cerit. A gente também comercializa esse produto, sim. Mas aí ele é do ramo de pessoas, vai pro ramo de vida. Tá? Mas tem. Existe. E vocês, a Unimed oferta esse tipo de produto? A gente vende esse tipo de produto também. Legal. Tá? Porque aí ele fica incapacitado de exercer a função dele. Né? Exato. Dentro do nosso Medmol, a gente tem uma coisa muito bacana, que é uma possibilidade de afastamento. Isso só a gente tem. Então, por exemplo, você é médico e você vai fazer um curso fora do Brasil e você não vai clinicar durante esse tempo. Perfeito. A gente interrompe a vigência da sua apólice pelo período que você está fora e retoma quando você volta. Você não vai estar exercendo? Exatamente. Exatamente. Isso é importante, isso é uma sacada muito boa. Isso é uma coisa que a gente tem para os nossos, que a gente chama de cobertura por afastamento. Mas não afastamento por doença. Ele vai fazer algum curso ou alguma razão e aí a gente Você acha que a contratação hoje ela tá suficiente? Não sei se suficiente é o termo correto. Ou seja, a gama de médicos que contratam é uma gama... é a maioria que contrata ou é muito pouco? Não só médicos, mas os outros profissionais de saúde, enfim. Eu acho que essa cultura tá começando de um tempo para cá. Eu acho que ainda tem muito mercado pela frente, sabe? É uma venda que é uma venda consultiva, né? É uma venda... Acessar esse público não é uma coisa fácil, né? Sabe? Eu admiro muito os parceiros corretores que têm uma carteira, porque eles têm toda uma história. E acessar esse público não é fácil, tá? Por que não é fácil? Porque tem uma vida ocupada. Claro. Então, eu já vi corretor falar que ficava dentro do centro cirúrgico para vender, né? Então, não é uma coisa fácil, mas eu acho que a cultura tem aumentado, sim. Além disso, o que tem mudado muito? O número de médicos aumentou muito no país, tá? Até 15 anos atrás, a gente tinha poucas escolas de medicina no país. A gente tinha coisa de 20, 30 escolas de medicina no país. Hoje a gente tem mais de 300. Caramba! Nossa! Hoje em dia, nós temos mais de 500 mil médicos no país. E a cada ano se forma um número muito grande de médico, né? Nossa. Então, a gente... Isso eu tô falando de médico. Agora, dentista. Né? Dentista, a gente tem mais de 300 mil dentistas no país. Então, a gente tem um universo bem grande de gente aí. Tem muita coisa pra gente trabalhar. Pra se explorar, né? Esses enfermeiros que são cuidadores, digamos assim, na pessoa física mesmo. Trabalha lá pra avó do Rafael, não sei o que e tal. Eles podem contratar também? Podem contratar, sim. Porque imagina que eles... estão lá e deixam tua avó... foi carregar a tua avó e ele derruba a tua avó. Tua avó bate a cabeça e tua avó morre. Foi uma falha dele. É um dano... ela cometeu um dano. Né? Então... Então é importante ele ter... E aí, se você me perguntar, é um seguro caro? Não, ele é mais barato que um seguro de carro. Poxa. Você sabe que eu não lembro quem que teve aqui que falou isso. Eu acho que foi o Olívio que falou no seguro de vida. Ele comentou, às vezes a pessoa contrata ali o seguro de carro e tal, acha barato, entre aspas,
mas um seguro que vai te dar que valor que tem, né? O cara deixou, um enfermeiro deixou a avó de alguém cair e tal. Qual que é o valor disso? Qual que é, entendeu? E não é só isso. O valor, assim, esse enfermeiro, imagina o que ele vai gastar com um advogado para às vezes nem conhece se defender, advogado. às vezes nem conhece para se defender. E se ele é processado, e se ele é condenado que seja em 20, em 30, em 50 mil reais, ele dispor do patrimônio dele em 50 mil reais. Às vezes é muita coisa. É muita coisa. Uma das coisas que eu acho que o seguro, especialmente esse ramo que a gente tá falando aqui, é deixar a pessoa tranquila para exercer a profissão dela. Eu acho que... Porque imagina, o cara me operando e pensando, pô, se eu fizer uma merda aqui, o Rafael vai me processar, sei lá. Exatamente. Eu processo mesmo, hein, gente? Patrícia, e empresas de home care também são asseguráveis ou não? São asseguráveis também. A gente tem esse diferencial, a gente tem uma cobertura para home care também. No nosso seguro de pessoa jurídica, a gente consegue fazer o seguro para home care também. E é bem demandado ou não? Porque são poucas empresas, ou não? Eu não tenho noção disso. Tem algumas empresas no mercado. Não é um número absurdo de empresas, mas a gente tem algumas empresas no mercado que trabalham com home care. E o home care, a gente não pode esquecer, não é só o cuidado do paciente, né? Eles administram medicação também, tem fisioterapia, tem fono em casa, então tem várias coisas. Então tem uma responsabilidade essas empresas também. Então a gente tem isso. A gente tem uma cobertura para telemedicina. E isso acho que vai ser o futuro, né? Porque, nossa, eu vi uma propaganda, inclusive, no YouTube. Tô falando em primeira mão agora. A gente vê escolas... Bota a musiquinha aí. Primeira mão aqui, ó. Calma aí. Spoiler exclusivo. Pra vocês. É exclusivo. A gente tem cobertura para telemedicina. Então, se o médico fizer um atendimento através de telemedicina, pelas normas... Porque o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou o atendimento da telemedicina depois da pandemia. Né? Durante a pandemia, ele abriu em caráter emergencial, era proibido fazer esse tipo de atendimento, fez em caráter emergencial e aí ele regulamentou. Então, de acordo com toda a regulamentação, a gente dá cobertura. Legal. E, Patrícia, o que você acha, na sua opinião, dessas questões, muito para essa parte tecnológica também? Por exemplo, não é telemedicina, é aquela cirurgia robótica. Robótica. A cirurgia robótica. Isso vai ter produto para isso no futuro? Não vai? Tenho certeza que sim, tá? Hoje ainda é uma coisa... Tudo que é muito experimental ou que está iniciando, a gente tem que aguardar um tempo. Sim. Porque aí, como você faz subscrição, não é, Rodrigo? Eu pensei protótipos. Isso, tudo que tá assim, eu sei que a cirurgia robótica tem um tempo, mas ainda precisa de um tempo maior de evolução pra gente conseguir precificar isso. Pra gente ver qual que é o risco real da coisa, né? Então, mas eu acho que sim, eu acho que é um futuro. Acho que virá uma tendência, assim, esse tipo certeza que sim. Por exemplo, a telemedicina é uma coisa que as pessoas aceitam. Hoje, de forma... Se a gente falasse disso há 5 anos atrás, era impensável você pensar que você ia fazer uma consulta pelo celular. Não porque não pudesse, mas porque você acha estranho. Cara, o médico nem vai me ver direito. A gente já reclamava muito isso. Que o médico não... Pô, você vai lá, o cara... E já me passou o remédio? Agora é isso. Exatamente. Só que tem na regulamentação, ele fala, o conselho fala que você precisa pelo menos... Ou é um paciente que você já acompanha, tá? Então você já atendeu ele presencial em algum momento. Ou então você faz esse atendimento, mas depois ele pede um atendimento presencial também, tá? Então não é que dispensou, não é 100% online. Mas hoje em dia a gente faz muita coisa online, né? Acho que tem que seguir essa... Não tem como escapar disso. Não tem. É o futuro mesmo. Quer ver uma outra coisa? Hoje em dia a gente não tem mais receituário. A gente faz receita online. A gente tem uma plataforma onde a gente faz online. Vocês recebem por WhatsApp ou por mensagem, ou por SMS, que SMS a gente eu passei a conseguir entender que remédio que eu ia comprar. Exatamente. Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa que também entra. Por exemplo, se o médico escreve com uma letra que não é legível e você compra um remédio errado, você concorda que ele cometeu uma imprudência? Sim. E é mesmo, né? Isso, você pode processar. O médico ou a farmácia, o médico. Você pode processar. Caraca, tem muita coisa que às vezes a galera não enxerga, né?
Exatamente. Pô, então isso é coberto, então. Isso é coberto. Isso é coberto. Falei. Não, falei. Não, você acha que esse aumento da contratação se deu por essa questão de o jovem os novos médicos buscam informações sobre isso e tal? Ou de repente até as próprias faculdades estão falando sobre isso? Tem algum trabalho nesse sentido? As faculdades falam sobre isso. Mas assim, vou te falar um pouco da formação que a gente recebe, sabe? A gente recebe uma formação muito técnica, muito pouco e muito restrita. É tudo ligado bem à medicina e falta um olhar para o todo. Eu falo, por exemplo, o médico não tem zero noção de educação financeira. Não tem aula de contabilidade, né? A gente tem aula de estatística, mas a gente tem aula de estatística pra gente conseguir ler artigo médico, esse tipo de coisa. Mas assim, educação financeira a gente não tem. E o médico às vezes vai ser dono da empresa dele, né? Ele vai ser dono da clínica, ele vai ser dono do consultório, às vezes ele é dono de um hospital e ele tem que regular a vida dele. O exemplo que eu dei pra vocês. O cirurgião parou de trabalhar. Se ele parou de trabalhar, parou de ter entrada. E aí, ele tem reserva? Ele não tem reserva? Onde tá? Entendeu? Então, isso é um ponto super relevante. Sim. Cultura de seguro para o brasileiro não é uma coisa muito comum, né? O seguro de carro eu acho que já é uma coisa que a gente já pensa mais com mais naturalidade, mas é que nem você falou, seguro de vida, nem todo mundo pensa. E o seguro de vida não é só para morte. É verdade. O seguro de vida não é só para morte. É para uma invalidez, tem, né? Então tem outras coisas também que você precisa levar em consideração, né? Previdência. Eu fazendo propaganda de todos os negócios, mas no fundo é isso, né? Uma previdência, você tem que pensar no teu futuro. Exato. Né? Isso daí é um tema que até a gente tem discutido bastante com outros profissionais, até com o Ângelo lá, a gente falou isso aí também. Que seguro era uma coisa que tinha que estar na educação em algum lugar, seja na faculdade, seja na educação básica. Educação financeira nem se fale, porque às vezes o cara não vai ser médico, não vai ser nada, né? Assim, em termos de formação, né? Mas ele vai ter a vida dele para ele cuidar, então exatamente. É importante saber, né? Como você vai gastar mais do que você ganha, sabe? Esse tipo de coisa, se endividar inteiro, essas coisas são importantes pra gente ter essa noção. Isso é fundamental. Eu concordo com você. Que nem eu falei pra vocês. Eu nunca vou esquecer a minha primeira reunião na seguradora, onde se falava de... Imagina, eu já tinha trabalhado com gestão, mas eu vinha de área de saúde. Aí vem aquelas coisas de importância assegurada, sinistro eu sabia, sinistralidade, mas importância assegurada. A primeira reunião que falaram de D&O, eu falei, e aí? O que é isso? Né? E&O, Medmol, falei, e aí? E aí você vai atrás estudar, e eu falo que a hora que o bichinho do seguro pica a gente, não dá pra largar, né? Verdade, é apaixonante. E a questão de que é Medmol? Med é de medicina, e Simol, o que é assim, de mal prática. Má prática médica. Entendi. É o termo em inglês, né? Que é o E&O é Errors and Omissions. E o Medmol é de má prática. Entendi. Mas a gente não usa muito esse termo. A gente fala... É bacana. É que vocês trabalham em empresas que falam... Lá na Unimed, a gente usa muito pouco o inglês. Muito pouco o inglês. Muito pouco. Então, a gente fala em RC, responsabilidade civil profissional. É difícil a gente falar em E&O, em Medmol, mas os nomes são esses. Mas vem de má prática. Uma prática médica, né? Entendi. E assim, Patrícia, como que, assim, eu queria só saber, assim, por exemplo, como que você topou o desafio de abrir, assim, explorar um pouco mais? Como é que foi? Vamos abrir aqui, Unimed, vamos abrir um braço segurador. Quem que topa? Largar a clínica, assim que fala? Eu abandonei, eu parei de atender no consultório, né? Tem uma característica minha, que eu adoro um desafio, né? Deu frio na barriga, mas a gente queria alguém que fosse médico e que tivesse um olhar mais comercial também, né? A gente buscou no mercado, e eu já trabalhava na Seguros na Seguros Unimed na época, só que eu trabalhava na área de atenção à saúde. Mas eu adorava visitar cliente, adorava.
E a gente fez parceria, na ocasião, com uma seguradora da Argentina. Quando a gente foi começar a desenhar o produto, a gente fez parceria com uma seguradora da Argentina, que é uma seguradora boutique que trabalha só com isso. É um escritório de advogados. Eles nasceram de um escritório de advogados. E como eles começaram... Só que qual era a diferença? Qual é a grande diferença? Na Argentina, todo profissional de saúde ele é obrigado a ter o seguro. Ele não consegue trabalhar se ele não tiver o seguro. Caramba. Tá? Então essa seguradora era uma seguradora boutique, mas a gente gostou do jeito que eles trabalhavam. Que era um olhar muito mais focado no médico, um olhar muito mais de prevenir do que só pagar sinistro. Tá? E esse é o nosso mote maior. É uma coisa muito mais educacional. É como ele evita o problema do que a gente ter que pagar o problema, né? Aí você falou minha língua. Vocês falam? Gerenciamento de risco, é isso que eu ia falar. Gerenciamento de risco, mesmo, sim. A assim? gente faz gerenciamento de risco. Como assim? Treinamento, enfim, que a gente seria? dá treinamento. A gente tem uma plataforma. Por exemplo, dentro quando você vai fazer uma cirurgia... Vocês já fizeram cirurgia? Alguma cirurgia? Mesmo que seja besta. Ou ficou internado alguma vez? Arranquei um siso no hospital. Então, mas aí, você lembra que você assinou um termo de consentimento? Que eles te deram um papel pra você assinar? Você leu? Não. Então, a maioria de vocês não lê. Mas toda vez que você vai fazer qualquer tipo de procedimento, seja um dentista, ou seja um médico, um profissional de saúde, quando você interna no hospital, existe uma coisa que chama termo de consentimento informado. O que é isso? O termo de consentimento informado, você vai falar quais são os riscos que aquele procedimento traz pra você. Então, você vai fazer uma cirurgia, existem, pelos estudos científicos, os riscos que são inerentes ao procedimento, que a gente chama. Todo mundo fala, qualquer cirurgia tem risco. Tudo. Um deles, às vezes, é a morte. Tá? E ele tem que constar nesse consentimento, e você assina dizendo que está ciente. E o médico também fala com você ele discute com você sobre aquilo, ele conversa, ele te explica. Você perguntou do gerenciamento de risco. A gente tem mais de 300... A gente tem uma biblioteca para os nossos segurados, com mais de 300 modelos de consentimento. A gente tem artigos científicos para eles. A gente tem... a gente faz quiz. Eles têm acesso a quiz sobre casos reais. Legal, né? legal. Então, a gente tem... Como se fosse uma plataforma, a gente chama de biblioteca virtual, que esse nome precisa ser melhorado. A gente está até trabalhando com o nosso marketing, mas a gente tem várias informações que podem chegar a esse segurado. Chega a rolar palestra para os segurados, eventos, assim, vamos discutir estudos de casos, assim. Sim, a gente tem um time grande lá, né? Antes a gente com a pandemia viajou muito menos, mas vira e mexe a gente faz palestra, faz conversas ou com segurados, ou com futuros segurados, com clientes nossos. E a gente sempre dá exemplos, troca ideia. Nessas conversas, eles abrem o coração e eles falam coisas de assustar. E que qualquer outra pessoa assustaria, mas a gente conversa sobre isso. É do ramo, né? Sabe como é. E as faculdades não procuram vocês para dar palestra lá também para os médicos? Ou vocês procurarem as faculdades para fazer isso? A gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido, sim. Principalmente aqui no interior de São Paulo. A gente tem alguns parceiros que fazem isso, sim. E Patrícia, numa parte mais técnica, assim, as coberturas, assim, ela é parecida com o do RC? Como... A cobertura dele é o honorário advocatício. Né? Então, tudo... Mas quando fala a gente cobre custo de defesa. Não é só... Mas tem um teto ou não? No nosso caso, a gente colocou um limitador, tá? Por cobertura? Ou é tipo... você tem 100 mil em... Um LMI... Não, é LMI. Ele pode usar até os 100 mil. Tá. Para o custo de defesa, a gente colocou um teto. Para quê? Para evitar abuso... Para evitar abusos por parte... Exatamente. Então, a gente paga até 3 vezes a tabela OAB da região. Tá? Que é um baita... Exatamente, que é um baita limite. É um baita limite, tá? A gente vem com novidades aí para 2023. Esse spoiler eu não posso contar. O que é mesmo que você fez? Mas no que tange a isso... A maior parte dos nossos parceiros, eles falam... Eles ficam felizes com isso, e a gente deve vir em 2023 com mais novidades com relação a custo de defesa, tá? Mas a gente põe esse limitador. No restante, é até o LMI, tá? Entendi. Então, até a importância assegurada, as outras coberturas, elas vão até... Que é o pagamento de indenização, acordo extrajudicial.
Então, são essas as coberturas que a gente tem. A gente tem uma outra cobertura que é super diferenciada. Chama Ato do Bom Samaritano. A maioria... O que é isso? O nome não é bacana. Mas assim, um médico... Não sei se vocês já perceberam, mas quando perguntam, tem algum médico num avião ou num restaurante, é super difícil o médico se manifestar. Por quê? Porque ele não tem ali todas as condições para fazer um atendimento, né? O avião é bem precário e num restaurante menos ainda. E a chance dele receber ele corre o risco de ser processado aí. Tá? As outras seguradoras não dão cobertura para atendimentos fora de um ambiente hospitalar. A gente dá. Então, se ele atender na rua, no avião, no restaurante e vier a ser processado, a gente vai dar cobertura. Que legal, hein? Bombeiro. Esses caras que dão os primeiros atendimentos, a ambulância e tal. É um segurado? O bombeiro não. O bombeiro, o bombeiro não é considerado um profissional. A atividade dele não é de profissional de saúde. Mas o médico que trabalha dentro da ambulância, sim. Tá. O médico que trabalha no corpo de bombeiros, sim. Ele pode ter o médico que atende naquelas ambulâncias de rodovia também. Ele pode ter o seguro. Aí, e assim, até pra gente estimular mais esse mercado também, você falou que às vezes o preço o seguro é o preço de um seguro de carro, assim. Mas isso assim, para médico ou para enfermeiros e tal? Como que isso é precificado? De acordo com a especialidade médica, eles têm graus de risco. Você concorda que o risco de um cirurgião plástico, de um ortopedista ou de um ginecologista é muito maior do que o risco de um clínico geral ou de um endocrinologista que atende só no consultório. Então ele tem um risco menor do que o risco de um cirurgião, um ortopedista ou um ginecologista. Então, a depender do grau de risco, aí é feita a precificação, tá? O ticket médio, que é o que você está perguntando. O ticket médio é anual. Caro, assim. Não, ele não é um seguro caro. O ticket médio anual, a gente está falando de algo em torno de R$ 1.700 ano. Só isso? Eu tô falando de ticket médio, não, tá? Sim, não, tudo bem, média. Ele pode variar. Vamos falar que o médico... A gente tem médicos que eles... E eu tô falando de uma importância segurada em torno de R$100 mil. Tá bom. A gente pode ter... O médico conosco pode contratar até R$3 milhões de importância segurada. Mas aí é o preço. Até 2 milhões, perdão. Até R$2 milhões. E como é que funciona a pólice assim? Ele fez o limite lá de 100 mil, 1 milhão, tanto faz. Aí ele pode usar aquele limite durante o período de vigência, ou seja, para 3, 5, 10 processos vai se esgotando? Sim. Tá bom. Sim. Não é por processo. Não é por processo. Não é LMI de fato. Não é uma LMI de fato. Tá bom. Tá? Tanto que a gente tem uma modalidade, algumas seguradoras, elas fazem LMI único. Então elas põem, por exemplo, 1.000 médicos embaixo de uma pólice com um LMI. Qual que é o nosso receio? Se aquele LMI se esgota, vai ter gente dentro da pólice que não vai ter cobertura. Pode ser assim, né? A gente não gosta desse modelo, tá? A gente não gosta de trabalhar nesse modelo. A gente entende que todo mundo tem que ter um certificado único, né? Fica mais barato quando você tem o LMI único, sem dúvida alguma. Mas vai ter gente na carteira que vai ficar descoberta. E dentro disso, assim, uma coisa que me veio quando eu tava falando, uma curiosidade, foi o seguinte. Vocês chegam a falar, o segurado aqui é um cirurgião. Pô, se o cara faz mais de X cirurgias por mês, o cara tá se esgotando profissionalmente ali e tal. A chance dele cometer um erro é maior. Tem isso? Nossa, na pólice lá, você só pode fazer 5 cirurgias por mês. Escritor, hein, ó. Não tem isso, mas eu posso agravar o prêmio dele, você concorda? Sim. É isso que a gente faz, né? Então, quando tem essa análise, eu agravo o prêmio desse que tem o maior risco. Então, por exemplo, você é um neurocirurgião e eu também sou. Só que você faz 300 cirurgias mês e eu faço 100, né? Então, o seu prêmio vai ser diferente do meu, porque aí eu vou agravar o teu prêmio. Isso que é maior. Vai só agravando. Eu vou agravar o teu prêmio. Ou então pode ser que eu nem agrave. Porque pode ser que eu tenha 2 processos na entrada e você não tenha nenhum. Tá? Então são várias análises que são feitas. Mas entra ali no cálculo, digamos assim. Sim, entra. E esses que você vende por sistema, tudo isso foi meio que... Tem regra, tem tudo parametrizado. Tem regra, questionáriozinho? É um questionário... Na plataforma digital é super simples a contratação.
Mas ele é um questionário e é óbvio que ele é limitado. É limitado à importância assegurada. Se você responde sim para alguma coisa, já pede para você entrar em contato e fazer a subscrição de outra forma. Aí, digamos, eu burlei o sistema e comprei tudo. A gente nunca pode esquecer que seguro é de boa fé. Né? Então, se for comprovada uma má fé na contratação, você não vai ter cobertura securitária. Perfeito. Né? E Patrícia, agora pro lado mais corretor, assim, na sua visão, o corretor está preparado para vender esse tipo de produto? Ou tem bastante concorrência entre o mercado de corretor para trazer cliente? Tem médico virando corretor? Tem, Rodrigo. Tem, Rafael, tem. Tem médico querendo virar. Tem gente que ganha muito prêmio. Tem médico querendo entrar, porque eles acham que é fácil. Eu acho que não é nada fácil. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. Tem corretores muito especializados, de gente muito boa. Eu nunca vou esquecer, tem um corretor de... Mas os grandes ou... Não são os grandes brokers. Eles não são grandes brokers. Eles são middle. Ou às vezes é até gente que trabalha sozinha. Mas gente que tem carteira grande. Tá? Mas que conhece muito. Logo no início da nossa operação, acho que era 2014, eu fui conhecer um corretor que ele é referência no Espírito Santo, tá? Um cara bom, que trabalha com responsabilidade civil profissional. E aí eu entrei na corretora dele, cara, ele tava com um calhamaço, assim, de papel, e começou a me questionar, fazer pergunta. Eu precisava conhecer do negócio. Aí acabou, eu falei, e aí, passei de ano? Ele falou, cara, você tá de parabéns, nota 10. Porque as seguradoras vêm aqui e as pessoas da seguradora não conhecem como você conheceu. E o fato dele estar me perguntando tudo aquilo mostrava o quanto ele conhece, né? Então, assim, quem trabalha com isso, Rodrigo, conhece muito do negócio. Só que, por outro lado, é uma coisa bem consultiva e tem pouco corretor que trabalha com isso. Então, assim, é um mercado que os corretores não descobriram, que é um mercado que eles têm uma oportunidade de ganho grande e que é um mercado que eles podem entrar, sim. E que eu acho que é bem promissor para eles, sabe? Mas tem pouco corretor especializado de verdade nisso. Tanto que, assim, quer ver uma coisa complexa? É vender um seguro para um hospital. Porque você tem que entender do negócio do hospital, você tem que entender como hospital. Então, até mesmo esses corretores que são especializados, eles têm dificuldade em vender para grandes hospitais, tá? Quando eles precisam vender para grandes hospitais, o nosso time vai junto com eles. A gente não tem problema nenhum de acompanhar o corretor para vender para eles. Para explicar o produto e vender para eles. A gente faz muito isso. Eu já cheguei a viajar algumas vezes. Eu já fiz isso no Sul. Já fui pro Nordeste. Eu vou com o corretor vender para ele. Para ajudar nessa venda. Então, é uma coisa mais... Mas tem gente boa pra caramba no mercado. Boa pra caramba. E qual que é o mercado mais forte? Esse é São Paulo, né? Não, por conta da Os mercados, pela quantidade de médico, é São Paulo, tem muito médico. Minas Gerais, tá? O sul do país, tá? E o lugar que tem mais hospital, aí é hospital privado, tem muito hospital privado no Nordeste. Muito hospital da rede privada. No Nordeste tem. Mas a maior concentração de profissionais de saúde está em São Paulo. Minas Gerais é o segundo, se não me engano. Paraná e Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Caramba. Tem a maior concentração. E o hospital público contrata? Contrata. A gente tem alguns clientes que são são hospitais públicos. O hospital público contrata. E a subscrição, você que me perguntou de subscrição, Rafa, a subscrição não é fácil, porque o hospital público tem muito processo. Né? Muito processo, tá? E o hospital público porque contrata. Tem a questão da fila também. Às vezes você não marcou a cirurgia, demorou muito. Mas aí lembra que não é objeto do seguro. A fila não é objeto do seguro. E uma coisa que existe também é a confusão entre judicialização da saúde, que é exatamente isso. Demorei para ser atendido, demorei na fila, ou o hospital do plano não liberou a minha cirurgia. Então a gente tem que separar isso do objeto do seguro, que é o ato precisa ter havido o ato, né?
do profissional de saúde. Seja ele dentista, seja ele médico, seja ele enfermeiro, seja qual for o profissional. Mas na parte da gestão pública que o Rafa até comentou, é o próprio médico CPF ou o diretor do hospital? Como que... A gente tem a possibilidade do CPF contratar, e se esse CPF atuar como diretor clínico do hospital, ele pode contratar uma cobertura para diretor clínico. A gente tem essa cobertura para diretor clínico. E o que seria um problema do diretor clínico? O diretor clínico, ele responde por tudo que acontece dentro do hospital. Ele é o responsável pelo que acontece no hospital. Então, a gente tem essa cobertura para diretor clínico. É o que a Aline falou, que a gente... É esse olhar, é esse conhecimento do lado da saúde que a gente tem, sabe? Tem uma outra cobertura que a gente tem, que é para chefe de equipe. Por quê? Dentro de uma cirurgia... O cirurgião-chefe, existe um cirurgião que é considerado o chefe de equipe. Então, qualquer coisa que aconteça naquela cirurgia, ou qualquer outro profissional cometa uma falha, o chefe de equipe também, ele é corresponsável. É porque você tem lá o instrumentador, você tem o cara que aplica anestesia, anestesista, você tem o primeiro cirurgião, o segundo cirurgião. Exatamente. Assim, normalmente o primeiro cirurgião, ele é o chefe de equipe. Grey's Anatomy. Tá super assistindo Grey's Anatomy, mas é isso mesmo, tá certinho. É isso mesmo. Você sabe por quê, mas... Mas lá, assim, esse cara funciona tipo como se fosse um fiscal, assim? Se der uma coisa... Não, ele é o cara responsável, cara. Ele não é o fiscal, ele é o responsável pelo negócio todo. É o cara que vai se ferrar sempre. Ele vai se ferrar sempre. Então, a gente tem essa cobertura para chefe de equipe. Vamos dar um outro exemplo. Num pronto-socorro, tem sempre o chefe do plantão. Sim. Qualquer coisa que aconteça naquele plantão é de responsabilidade do chefe. Ele é sempre corresponsável dentro dos problemas que ocorrerem. Exatamente. Por que os hospitais, eles são responsabilizados por falhas na prestação de serviço de algum funcionário deles? Porque eles também são responsáveis nessa contratação, vai subindo, né? pelo serviço que eles entregam. Ou seja, num processo rola todo mundo ali. Exatamente. Desde o profissional que estava executando, o chefe, o diretor. A gente tem um sinistro que me chamou a atenção, que a pessoa processou todo mundo que carimbou o prontuário dela. Todo mundo que foi atendido. Todo mundo. Radiologista, ginecologista, todo mundo que atendeu aquela pessoa foi processado. Caramba. Independente do dano que tinha sido cometido, ela processou todo mundo. Não sei quem foi, vai todo mundo aqui. Na dúvida, vai todo mundo. Exatamente. Caramba. E que mais que a gente eventualmente não perguntou que você acha importante falar? Assim, algum profissional, bastante, algum profissional que a gente deixou de fora, alguma cobertura que a gente deixou de fora. Um diferencial nosso é que a gente dá cobertura para veterinário. São poucas as companhias que cobrem veterinário. A gente tem cirurgia veterinária? Tudo do veterinário. Qualquer falha que o veterinário venha cometer. E a gente tem um produto também específico para pet shops. No empresarial nosso. É específico para pet shop. Legal. É bem legal. Mas seguro de vida para animal, assim, também tem? Seguro de vida para animal, a gente não tem. Seguro de vida. A gente tem assistência pet. Assistência pet a gente tem. Dentro do nosso seguro residencial, a gente tem assistência pet. A gente tem assistência pet. O Vida, acho que tem uma assistência pet também. O residencial tem, o empresarial tem. A gente tem assistência pet. Dentro da área da saúde, o farmacêutico é um segurado também? É um segurado. O cara da farmácia lá? A farmácia também pode ser nossa segurada. É? Também. A gente tem o responsabilidade civil para farmácias também. Que entregar um remédio errado ou fora da validade, o cara tomou, sei lá. Aplicou uma injeção. Ah, é verdade. E farmácia de manipulação também, né? Também. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa de farmácia de manipulação. A gente tem casos aí de doping, que às vezes o nadador lá, o esportista, culpa a farmácia de manipulação de ter feito errado ali. E aí? E aí ele pode processar e ela vai ter que comprovar que ela não cometeu um erro. E digamos que cometeu, é uma cobertura? É uma cobertura. Ah, entendi. É uma cobertura, o seguro existe pra isso, é uma cobertura sim. Entendi. Deve dar sinistro isso, né? Caraca, você não vê às vezes, eu não sei se é mentira dos esportistas. Não dá sinistro a farmácia, a manipulação ser processada, será? Não, acho que deve ser raro, mas acontece. Acontece, né? É raro, mas acontece. A gente tem algumas farmácias que são... A gente tem um produto dentro de responsabilidade civil que é um PME.
assim, né? Para pequenas... Então, para clínicas, consultórios. Porque hoje a gente não pode esquecer, o profissional de saúde, ele não atua como pessoa física. Ele abre uma PJ para exercer a profissão dele. Perfeito. Né? E a gente também tem uma cobertura que é uma extensão para a PJ dele. Então, digamos, Rodrigo, você é um médico e tem uma PJ sua para você atuar. Quando você contrata o seu seguro pessoa física, a gente dá a extensão para sua pessoa jurídica. Caramba. Última, prometo. Não, vocês podem perguntar quando vocês quiserem. Dentro desse processo de análise, assim, de uma farmácia como essa que a gente tá falando, ou um hospital maior, ou enfim, ou qualquer que seja o critério que vocês dividam, vocês chegam a mandar alguém para visitar o local, vai lá ver se esse local tem boas... Inspeção. É que eu acho que, por exemplo, o hospital, você já conhece o hospital, assim, de repente. Mas eu vou te falar que no começo da operação a gente ia. Né? A gente ia. Eu já cheguei a ir a alguns hospitais. Quando a gente via muito processo, esse tipo de coisa, a gente ia até o hospital, dava uma olhada, conversava um pouco. Por exemplo, dentro dos hospitais existem acreditação, que a gente chama. Que é como se fosse ISO. Alguns hospitais têm ISO, tem níveis. Então, quanto melhor os processos dentro do hospital e quanto mais ele cuida e faz gerenciamento de risco, melhor é. Então você vê, os grandes hospitais de São Paulo, eles têm acreditação do Canadá, eles têm selo, é como se fosse um selo de qualidade. Tá bom. Tá? Então, quanto mais ele tem isso, melhor é. Entendi. Pô, ele tem aquele selo internacional de infectologia. Exatamente, assim. exatamente. A gente tem uma organização nacional que chama ONA. Então, os hospitais falam, eu sou ONA 1, eu sou ONA 2. Isso chama acreditação. Eles passam por um processo de auditoria para ver o nível de processos que eles têm. A cirurgia, como é feita as cirurgias. Então, os procedimentos dentro de uma cirurgia. Existe toda uma lógica, que nem avião, sabe? Fechar a cabine, abrir cabine, portas em automático. A cirurgia não é diferente. Tem um passo a passo da cirurgia. Tem passo a passo para a cirurgia. Então, quanto mais o hospital segue essas coisas, melhor é. Melhora o risco. Melhora o risco. Analisa com bons olhos. Sim, sim, melhora o risco. Bacana. Legal. Nossa senhora, cara, eu aprendi muita coisa hoje dessa parte aí. Depois eu vou pegar umas dicas aí de como avaliar o médico que eu vou contratar. Porque eu ainda não fiz, mas preciso fazer uma cirurgia. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela confiança aí. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo excelente bate-papo, né? Obrigada a vocês pelo convite. Adorei vir aqui com vocês, conversar aqui com vocês. E a gente está à disposição. Se vocês quiserem conversar sobre outros assuntos, agora vocês sabem que a Seguros Unimed vende mais do que saúde. É verdade. A gente sempre fala se a Unimed é seguro. É isso aí. É isso aí. Boa. Bacana. É isso aí, galera. Recados finais? Bora, né? Bora. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. E novamente aí não esqueça de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar, clicar no sininho. Jogar no grupo dos amiguinhos da Unimed. Amiguinhos da Unimed, boa. Divulgar também, você que está começando agora a carreira de seguros aí, divulgar com seus amigos que estão entrando também nesse mercado. É isso aí, galera. Divide com o pai e mãe também, é um negócio tão diferente, né? Que às vezes as pessoas não conhecem e agrega pra caramba. É você que conhece aí enfermeiros e médicos, manda pro pessoal conhecer cada vez mais aí o produto, né? Isso aí. E manda no link. E siga nossas redes no LinkedIn e Instagram. Faz tempo que a gente não fala isso também, né, Japão? TikTok, o Rafa tá dançando lá. Quer ver? Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Galera. Obrigada.